Toda mistura é chamada de dispersão, porém, nem todas as misturas apresentam aspectos iguais. Uma maneira de classificá-las é por meio do tamanho das partículas dispersas, ou seja, do soluto. Existem 3 tipos básicos de dispersões, que são as soluções verdadeiras, dispersão coloidal e suspensões. Vim falar sobre soluções. Primeiro eu vou começar falando sobre a solução sólida. Na solução sólida, tanto o soluto quanto o solvente se encontram no estado sólido. Geralmente, essas soluções são formadas por ligas metálicas, e essas são produzidas com a finalidade de melhorar as características de um determinado material. Um exemplo de liga metálica é o ouro de 18 quilates, que se consiste na mistura entre o ouro e prata ou ouro e cobre. Solução gasosa. Sempre que ocorre uma mistura entre gases, formam uma solução gasosa, pois os gases são solúveis entre si. Um exemplo é o ar, que é isento de partículas sólidas e líquidas. A composição do ar é a seguinte: de nitrogênio, ele possui 78% em volume. De O2, ele possui 21%. De Al, ele possui 0,9%. E de CO2, ele possui 0,04%. E de outros gases, ele possui 0,06%. Soluções formadas pela dissolução de gases em líquidos. A solubilidade dos gases na água depende de fatores como temperatura e pressão. O aumento de pressão provoca a elevação da solubilidade de gases em líquido, e o aumento de temperatura, por sua vez, diminui a solubilidade dos gases em líquido, e isto é, quando a temperatura sobe, a solubilidade dos gases em água diminui. Soluções formadas por líquidos. Nesse tipo de solução, todos os componentes são líquidos, e um exemplo disso é o álcool elítico, que é comercializado em farmácias. E por fim, vou falar sobre soluções formadas por sólidos em líquidos. A grande maioria das soluções do nosso cotidiano, e principalmente as usadas em laboratórios de química, é constituído de solutos sólidos dissolvidos em líquidos. Um exemplo disso é a água do mar, que possui vários sais, incluindo o cloreto de sódio, dissolvidos na água. A dispersão coloidal possui partículas que não são visualizadas ao olho nu. Por isso, muitas vezes são confundidas com sistemas homogêneos, mas são, na realidade, heterogêneos, como se pode ver com o uso de ultramicroscópios. Suas partículas não se sedimentam com a ação da gravidade, mas apenas com ultracentrífugas. Possuem um tamanho médio de 1 a 1000 nanômetros e é formada por um aglomerado de moléculas ou íons. Separar esse tipo de dispersão não é possível com filtração, mas sim como uma membrana semipermeável. Suas partículas refletem e dispersam a luz. Dispersões coloidais são classificadas de acordo com as fases dispersas e de dispersão, gerando 5 tipos básicos de coloides, que são sol, gel, emulsão, espumas e aerosol. Esses tipos de coloides podem ainda ser sólidos ou líquidos. Sol. Ocorre quando a fase dispersa é sólida e o dispersante é líquido, e a mistura tem aparência de líquido. Exemplo: gelatina dissolvida, pasta de dente e tinta. Sol sólido. Ocorre quando tanto o dispersante como o disperso são sólidos. Exemplo: vidro e plástico pigmentado. Gel. Ocorre quando o meio de dispersão é sólido e a fase dispersa é líquida. Exemplo: gelatina, geleias e queijos. Gel sólido. Ocorre quando tanto o dispersante como o disperso são sólidos. Exemplo: rubi. Emulsão. Ocorre entre 2 líquidos que não se misturam. Exemplo: maionese, leite, manteiga e cremes. Emulsão sólida. Ocorre quando se possui um líquido disperso em um sólido. Exemplo: margarina, opala e pérola. Espumas. Ocorre quando uma mistura feita entre um dispersante sólido ou líquido e um dispersante no estado gasoso. Exemplo: espuma de sabão e de combate a incêndios e chantilly. Espumas sólidas. Ocorre quando uma mistura feita entre um dispersante sólido ou líquido e o disperso que forma os poros é o ar. Exemplo: isopor, poliuretano, pedra-pumes, carvão e maria mole. Aerosol líquido. Ocorre quando um líquido está disperso em um gás. Exemplo: neblina e sprays. Aerosol sólido. Ocorre quando partículas sólidas estão dispersas em um gás. Exemplo: fumaça e poeira.
Voltei, professora, mas agora é para falar sobre suspensão. A suspensão é um tipo de mistura formada por uma ou mais fases. Existe a fase externa, que normalmente é um líquido ou um semissólido, e a fase interna, formada por partículas sólidas insolúveis. Numa suspensão, ao contrário da solução, o soluto não se dissolve no solvente. Para além disso, as partículas podem ser, por sua vez, visíveis a olho nu, sem a ajuda de um aparelho, e têm dimensões razoáveis. O diâmetro de suas partículas excede facilmente 100 nm. Um exemplo de suspensões são a água mais a areia.